nesse lugar, né? Graças a Deus por a vida do pastor, da missionária, do Júnior, do César, né? Das irmãs que também vieram buscar a presença do Senhor Jesus, né? É isso que o Senhor requer de nós, né? Essa noite nós vamos falar Apocalipse 22, né? Que fala sobre justamente isso de perseverança, né? Nós perseverar no Senhor, assim como o pastor falou desde o início dessa abertura, né? Coríntios 15, 58, né? Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, né? Então, é o que Deus requer da sua igreja, né? Que nós venhamos permanecer. E uma maneira de nós permanecer é só olhando para Cristo, como o pastor também citou, né? Hebreus 12, né? Olhando firmemente, né, para o autor e consumador da fé, né? Então, olhar para Cristo. Cristo é o modelo. Cristo, ele suportou, né, a ignomínio, o desprezo, e ele ficou firme, porque em troca tinha uma alegria proposta, né, que somos nós, as almas. Então, tivermos que nos espelhar em alguém, nós espelhamos sempre em Cristo, né? É o modelo para a nossa vida, né? Então, não importa a situação, como também foi falado, né, Paulo e Silas, né? Não importa a situação, eles continuaram adorando ao Senhor lá na prisão, né? Então, porque eles tinham a certeza que eles estavam a serviço do Senhor Jesus e tinham um propósito, né? Então, na nossa vida é assim, né? Nada acontece por acaso, né? Então, a palavra de Deus, Apocalipse 22, a última folha, diz assim no versículo 10 até o versículo 15. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado por a tua palavra. Como diz a própria palavra do Senhor na oração sacerdotal de João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nessa noite o Senhor esteja santificando a tua igreja por intermédio da tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar e vamos meditar nessa palavra nessa noite, né? Uma palavra que nos inspira a continuar, a permanecer naquilo que Deus já fez na nossa vida, né? Então, nós temos visto ao longo da caminhada, ao longo da vida, seja na área material ou na área espiritual, as pessoas têm dificuldade de permanecer, de dar continuidade num projeto, num emprego, na obra de Deus, enfim, naquilo que Deus o colocou, né? Então, não basta somente crer, né? João 8,31, falou Jesus que haviam crido nele, né? Então Jesus pegou para uma multidão, um grupo creu, Jesus pegou aquele grupo, né, e disse assim, falou Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então a qualidade, uma característica do verdadeiro discípulo, ele permanece, né, que nem foi falado, né, os homens de Deus açoitados estavam lá na prisão, eles não murmuravam, né, mas eles permaneceram firme no Senhor, né? Então, isso que é amar a Deus, né? Amar a Deus é o que Jesus requer nos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as suas forças, amar o seu próximo a si mesmo. É esse amor ágape, né? O amor sacrificial, a ponto de eu morrer por Jesus, a ponto de eu morrer pelo meu irmão, né? E não negar a minha fé, né? Então, é assim que Deus requer de nós, né? Então, por isso que temos que pedir a Deus, baseado na palavra de Deus. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, né? É um dos pedidos que eu peço a Deus sempre, né? Que Deus encha meu coração de amor, né? Para que eu possa amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o meu coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as minhas forças, amar o meu próprio. Porque se eu não tiver amor, como é que eu vou amar, né? Então, primeiro tem que pedir, Senhor, dá-me, enche meu coração de amor, né? Amor, em Gálatas 5,22, é o primeiro gomo do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, né? Então começa lá. Então,
É o Espírito Santo que nos dá essa virtude, né? Então, Coríntios fala, apóstolo Paulo, que podemos ter todos os tipos de dons, né? Mas se nós não tivermos amor, nada seria, né? Então, que Deus enche o nosso coração de amor, né? O João 14, 23 diz, né? Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada, né? Então, qual é a prova do amor de Deus? João 14, 23, aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, né? Então, se amamos a Deus, nós guardamos a sua palavra, né? Então, é isso que Deus fala conosco nessa noite, né? Deus fala a palavra a Cristo, dá a palavra a Cristo, Cristo dá a palavra ao anjo, o anjo dá a palavra a João, João dá a palavra à igreja, a palavra chega a nós aqui em Alegrete, né? Então, graças a Deus por a gloriosa palavra de Deus, né? Então, na mesma oração sacerdotal de João 17, versículo 3, Jesus diz, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ao Pai e ao Filho a quem enviaste. Então, como é que nós conhecemos a Deus hoje? Por intermédio da sua palavra, né? Então, na mesma oração, no 17:20, Jesus diz, não rogo somente por esses, né? Mas também por aqueles que um dia vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, né? Então, por isso que eu amo a palavra de Deus, né? Então, nessa noite vamos meditar, né? Então, Apocalipse 22, 10 fala, disse-me, ainda não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, né? Então, nós temos que ter em mente que o tempo ele está próximo, a volta de Cristo está próximo. Não sabemos quando, mas a palavra de Deus diz que está próximo. E para aqueles que estão morrendo, vamos dizer assim, o tempo já se findou, né? Só aguarda aquele dia ao qual os mortos ressuscitarão, estarão com Cristo, né? Então, nós temos que estar o quê? Preparado, né? De acordo com a palavra de Deus. O que diz no versículo 11, né? Continue, né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Né? Então, isso está dizendo o quê? Resumindo, né? Que nós vamos dar conta na nossa vida, um dia, vai ter um dia de acerto de contas. Né? E aquele que não quer obedecer a Deus, o rebelde, né? Aqui no 15 ele fala, fora ficarão os cães, os feiticeiros. Lá em 1 Samuel 15, 23, quando Saul se rebelou contra Deus, não quis cumprir a ordem de Deus, que era para matar todo aquele povo que Deus tinha dado a ordem para ele, e daí Samuel diz para ele que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? Então o rebelde, aqui quem é o rebelde? É aquele que não quer obedecer a Deus, né? Então aqui está dizendo assim, ó, no 11, continue o injusto fazendo justiça, ou imundo ainda sendo imundo, né? Então, aquele que não quer acertar, ele conhece, como diz Romanos 1, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Então eles conhecem a Deus, né? Mas eles não querem, né? Agora, nesses dias, né, passamos por dias de carnaval aí, né, vimos, né, quantas pessoas, né, que talvez um dia estiverem em nosso meio, mas não quiseram mais dar continuidade, não quiseram continuar na prática da justiça e da santificação, né, e retrocederam. Outros não conhecem, outros não querem ainda, né, outros saíram do nosso meio, né, como diz a parábola do filho pródigo, né, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele não quis, né? Então, ele optou por não querer continuar na prática e ele pagou um alto preço por aquilo, né? Então, nessa passagem do filho pródigo, sabemos que mais adiante ele se arrependeu, mas temos visto, né, que ao longo da caminhada, quantos conhecidos nossos que não se arrependem, né? Não se arrependeram e ainda tiveram sua vida ceifada e sabemos que estão condenados, né? Então, o Deus, ele quer que nós venhamos a continuar, né, meus irmãos, na prática da santificação, né? É isso que Deus requer de cada um de nós, né? Abra sua Bíblia no Salmo 81, por favor.
ali fala da graça, da oportunidade que Deus dá ao povo, Deus deixando claro na palavra que aquele povo, o povo que ele tirou do Egito, não quis mais andar no caminho do Senhor, né? Então, hoje não é diferente, né? Quantos foram iluminados, quantos ouviram a palavra do Senhor, né? Salmo 81, versículo 10, né? Deus dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. No versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Né? Então, o que é que Deus está falando? Está falando ao povo dele, o povo querido que Deus tirou do Egito, né? Mas no versículo 11, mas o meu povo não quis escutar a voz, não atendeu a minha voz. Né? Então, por isso que Deus entrega, meus irmãos, Deus entrega. Aqui Deus está dizendo no versículo 12, assim deixei-o andar na teimosia do teu coração e siga os seus próprios conselhos. Tu não quer seguir a Deus, né? Eu fui, libertei, né? Te trouxe para uma terra que prometida, né? Mas você não quer. Então a Bíblia diz: Deus, assim deixei-o. Tu quer andar na teimosia? Tu quer fazer a tua vontade? Então ande, faça, se afogue, continue o imundo a praticar a imundícia, né? Como falou lá no Apocalipse, né? E no versículo 13, ele dá uma oportunidade de arrependimento, Salmo 81, 13. Se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Então é isso que Deus sempre se agradou em usar de misericórdia para com seu povo. Foi assim, ao longo da Bíblia, nós vimos todas as vezes que o povo errou e o povo se arrependeu, Deus prontamente, né? Como diz aqui, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos. Então foi assim que Deus sempre fez e requer com aqueles que desviaram da palavra de Deus. Vamos a Romanos 1, agora tem a situação, assim como o Salmo fala que deixei-o andar na teimosia do seu coração, aqui Romanos também exemplifica com clareza que Deus larga de mão. Tu quer andar assim, tu não quer saber? Então anda, te lambuze, te suje. É bem o que Deus entrega, né? No Romanos 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que Deus o entregou, pois eles mudaram, no 25, a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo criatura em lugar de Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrária à natureza. Semelhante ao homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado, olha o 28, o conhecimento de Deus. Eles desprezaram, eles não quiseram obedecer a Deus. O próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. No 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inverentes, de malos, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim mesmo procedem. Eles mesmos sabendo da sentença que aguarda eles não querem saber, né? Então Deus entrega, né? Deus entrega, né? Então Deus entrega. Não quer andar com Deus, Deus diz, então, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então temos visto, né, hoje, pessoas que não querem, né? Não querem obedecer, né?
conhecem, mas não querem. Talvez um dia estiveram no meio, mas de alguma maneira conhecem a Deus, mas não querem. Por isso que Apocalipse está dizendo, né? Está dizendo assim, não quer? Continue, né? O justo a praticar o injusto, né? Para fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, né? Mas está dizendo assim, mas um dia vai ter o acerto de conta, né? Tá, no versículo 15 diz, fora ficarão eles, né? Os cães, os feiticeiros, os impuros, olha aqui, ó, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, né? Então, aquele que não se infirma na verdade, né? João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira, né? Então, aquele que não anda na verdade, né? Filho de Satanás, né? Então, Jesus é a verdade, né? Temos que estar firmado na verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, Jesus é o nosso Salvador, né? Jesus é a escada, Jesus é o caminho, né? Que nos leva a Deus, né? Só em Cristo há salvação, né? Timóteo diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, não tem outro caminho, não tem onde pular, não tem outra alternativa, né? É só nós obedecermos a palavra. E agora, Jesus diz, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, né? Então, o justo, aquele que está no processo, né, da justificação, né? Então, a justificação, quando nós cremos, está falando da oportunidade ainda, né? Que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos já justificados, é um fato consumado, né? Romanos 5 diz, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, a justificação é um processo já consumado. Então, quantas pessoas elas estão ainda nesse processo, ainda estão dando os primeiros passos, ainda estão entendendo, quando ela entende, né? Mas a salvação é pela fé, né? Eu sou justificado pela fé. Aí, Romano diz que todos pecaram, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu vou até o batismo, eu me arrependo, e dali para frente uma nova. Então, ele está no processo. Então, continue. Esses que estão nesse grupo, né? Continue ainda a santificar, estão no processo. Quantos estão no processo ainda hoje, né? Estão gateando, hoje talvez ouviram a primeira vez, né? E já tem o outro estágio, né? Os santos, né? Aqueles que já estão maduros, que já são salvos, né? Então continue, não quer dizer agora que tu já salvo, tu tem que parar, né? Tu tem que continuar a santificar-se. É isso que Deus requer, né? Que isso vai ter uma recompensa, né? E Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, né? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Então, temos que buscar aquilo que agrada a Cristo, né? Então, hoje, Filipenses 3 fala dos inimigos da cruz de Cristo, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então, muitas pessoas hoje deixando, né? Às vezes de buscar Deus em primeiro lugar, né? Porque estão com o coração apegado aqui a essa terra, né? Então temos que buscar aquilo que realmente tem valor na nossa vida, né? Então essa palavra de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz, o que para mim era lucro, considerei tudo como perca, por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Ele está dizendo assim, ó, tudo aquilo que eu punha a minha sabedoria, meu entendimento, tudo aquilo que eu acreditava, eu estava tudo errado, né? Aquilo que agora que eu descobri quem é Jesus, né? A maneira que eu sou salvo, né? E daí dizer assim, agora eu considerei tudo como refúgio, né? Porque ele achou o tesouro, né, precioso. Então nós que conhecemos, nós temos que buscar aquilo que realmente interessa para nós, continuar nessa prática. Hoje, graças a Deus, todos que estão aqui já estão no caminho, né? Então o que Deus requer de nós? É permanecer, é continuar, né? Que sabendo que tem uma recompensa, né? Então, aqui no versículo 14 fala, né? Ele diz assim, bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele seja assistido de lei da árvore da vida e entre na cidade pelas portas, né? Então está falando da morada celestial com Cristo Jesus para sempre, né? Então essa é o destino da igreja, dos santos, né? Daqueles que foram justificados, aqueles que foram lavados, tiveram as suas vestes lavadas, né? No sangue
do Cordeiro, né? Então, aqueles que buscam Deus em primeiro lugar, né? Aqueles que amam os céus, né? Então, nós temos que ter o cuidado para sempre olharmos para as Escrituras, né? Então, pode ver que toda a Escritura, ela sempre nos tira do amor terreno, né? E coloca sempre no amor ao céu, né? Nas coisas do céu, né? No porvir, né? Então, enquanto vivermos aqui, pedirmos a Deus sabedoria, entendimento, para administrarmos aquilo que Ele nos der com sabedoria, né? E porque a sabedoria, ela é um dom de Deus, né? Coríntios fala, né? Sabedoria, conhecimento, são dons do Espírito Santo, né? Então que Deus nos dê para a gente usarmos tudo para a glória de Deus, né? Mas sempre com o coração voltado para o céu, né? Então esse deve de ser o desejo do nosso coração, né? Há uma promessa para o justo. Vamos abrir os Salmos. Os Salmos 20, o Salmo 34 fala sobre as recompensas do justo. Por isso que diz: eu continuo justo a praticar a justiça, né? Então, o justo, o Salmo 34, versículo 15, diz assim, ó: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Tá vendo? Então, por isso que Apocalipse diz, né? Continue justo na prática da justiça, né? Então, há uma recompensa a ser justo, ser verdadeiro, né? Que quando nós orarmos, né? Como diz o Salmo 34, 15, né? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, primeira coisa, atraímos os olhos de Deus sobre a nossa vida. E quando nós clamarmos, nós vamos sermos ouvidos por Deus, né? No versículo 17, né? Salmo 34, 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, né? Então está dizendo que quando nós clamarmos, o Senhor ele vai ouvir e vai nos livrarmos da tribulação. Amém? Quando chega no versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra, né? Então está dizendo que o justo também ele vai passar por as aflições, mas nas aflições o Senhor vai livrar ele, né? Como diz no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam, né? Então, eu gosto muito também daquele versículo no Salmo 42, 11, né? Eu já contei para os irmãos, né? Quando eu estava na UTI, eu achei que estava na recuperação da cirurgia que eu fiz do coração. O médico tinha explicado o que ia acontecer, daí disse que ia tirar os aparelhos depois. Eu achei que estava demorando e comecei a ficar angustiado. E daí o Espírito Santo me traz esse Salmo 42, 11. Ó minha alma, por que te perturbas? Por que está angustiada? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Naquele momento ali no hospital mesmo, naquela UTI, né? Eu disse assim: obrigado, Jesus, e me perdoe, né? Porque pelo desespero, por a incredulidade, pela dúvida, né? Enfim, então, mas o Espírito Santo ele sempre está nos confortando, né? E trazendo a paz ao nosso coração, né? Então, Salmo 42, 11, ó minha alma, por que te perturba? Por que está angustiada? Espera em Deus, eu ainda louvarei, né? Então, o Espírito Santo é maravilhoso, que ele está ali para, nesse momento, né, de angústia, né? Ele está ali para nos confortar, né? E Deus nos conforta sempre pela palavra, né? Por isso a importância da gente ter a palavra viva sempre no nosso coração, né? Mais uma promessa para os justos, aqui no Salmo 37, um pouquinho na frente, no versículo 25, o salmista diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo sem parar, nem a sua descendência a mendigar o pão, né? Então estava dizendo uma palavra dizendo de provisão, né? Que Deus ele está conosco e jamais ele vai nos desamparar, né? Quando chega no versículo 39 e 40 também, vem do Senhor a salvação dos justos, né? Então a salvação dos justos ela é do Senhor, né? Ele é sua fortaleza no dia da tribulação, né? Sabemos que também vem a tribulação aqui, né? No dia da tribulação, né? E o Senhor o ajuda e o livra-os dos ímpios salvo, porque nele buscam refúgio, né? Então, Deus ele sempre está conosco, meus irmãos. Basta nós
ficarmos firmes no Senhor. No Salmo 92 também fala que o justo ainda na velhice, né? Salmo 92, 12, o justo florescerá como a palmeira, né? Crescerá como o cedro no Líbano, plantar na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça, né? Então está dizendo que o justo ainda na velhice, ele vai dar fruto, né? Ele será cheio de seiva e de verdor, plantado na casa do Senhor, né? Então, ainda na velhice ele terá prazer de estar na casa do Senhor, né? Então, já estamos no Salmo 92, o Salmo 91, aqui fala daquele que se apega a Deus com amor. No Salmo 91, 14, diz, porque a mim se apegou com amor, né? Então nós temos que se apegar a Deus com amor, né? É por aquilo que Deus já nos fez, não é por interesse, né? Vou servir a Deus porque ele vai fazer isso, faz aquilo, né? Nós temos que servir a Deus por gratidão, porque ele fez, né? Então, por amor, Salmo 91, 14, porque a mim você pegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Tá vendo? Porque se apegou ao Senhor com amor, né? Por amor, né? Não é por interesse, né? Então, há uma recompensa para o justo, meus irmãos. Basta nós permanecermos, né, no caminho do Senhor, praticando a justiça, né? Como falou o Apocalipse, né? Continue justo na prática da justiça, o santo continue a santificar-se, né? Porque foi para isso que o Senhor, ele nos chamou, né? O Salmo 1 diz que o justo, né, o prazer dele é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, né, de dia e de noite. Está na casa, está meditando na palavra, né? Então, porque no momento que nós estamos meditando na palavra, João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então aqui está dizendo, continua o santo a santificar-se. Como é que eu me torno santo? Como diz o Salmo 1, meditando a palavra de dia a dia, né? Eu vou lendo e vou me santificando. Nessa noite, por exemplo, estamos ouvindo a palavra, João 15, 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então o que é que nos limpa? É a palavra de Deus, né? Então vem nos limpando, né? Então, que venhamos a prosseguir, né? A meditando na palavra do Senhor de dia a dia, né? Com esse amor, né? Como falou o Salmo 91, porque a mim se apegou por amor, né? Então, por isso que eu peço, né, nas minhas orações, né, para mim e para os meus irmãos, que Deus me dê desse amor, né? Para que eu possa amá-lo, né? Porque esse copo aqui tem, ele tem? Água dentro, né? Ele vai derramar, ele vai dar água, né? Assim é o nosso coração, né? Se ele tiver amor, ele vai dar amor, né? E se ele tiver amor, ele vai amar a Deus. Se ele tiver amor, ele vai amar o próximo, né? Então, por isso temos que pedir a Deus, né? Tiago diz, né, que temos que pedir a Deus não duvidando no nosso coração, né? Então, pedir naquela certeza. Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o amor, ele é fruto do Espírito, né? Ele é produzido pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Atos 1:8, recebereis poder de ser sobre vós, Espírito Santo, para ser minha testemunha. É isso que eu quero, Senhor. 1 João 5:14, 24, diz, essa confiança temos para com Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos dê. Senhor, eu creio que é da sua vontade, Senhor. O Senhor me dê do seu amor, né? Para que eu possa amar ao Senhor, para que eu possa guardar os seus mandamentos, para que eu possa obedecê-lo, que eu tenha prazer na lei do Senhor, de meditar de dia e de noite, que eu tenha prazer em orar, que quando eu dobrar o meu joelho para orar, não seja cansativo, mas seja prazeroso, né? Que eu tenha prazer de vir no templo, na tua casa, encontrar os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, né? Então, pedir a Deus, né? E Deus, ele nos dá, né? Porque é o pedido que está alinhado com a vontade de Deus, né? Então, tem pedidos que não são alinhados com a vontade de Deus. Deus não nos dá. Acho que é Tiago 4:4, né, que diz, infiéis, pedis mal e não receber, porque pedis para esbanjarem nos vossos prazeres, né? Então tem que pedir aqueles pedidos que sejam alinhados com a vontade de Cristo. Nós sabemos bem, né, pelo próprio Espírito, o que é que agrada a Deus, o que não agrada, o que Deus
quer, né? Então, é essa palavra que eu deixo para os meus amados irmãos nessa noite, né? Continue o santo na prática da santificação, a santificar-se, né? O justo a praticar a justiça, né? Então, continue, né? Não pare, não retroceda, né? Porque nós temos visto, né? Muitos retrocederam e temos visto aí que hoje já não tem mais força para voltarem para o caminho do Senhor, né? Então, Deus requer nessa noite, continue, não flocha, como falou o pastor, né? Paulo e Silas tinham apanhado, estavam machucados, mas eles continuavam louvando e orando ao Senhor, né? Então, continue, meu irmão. Então, leve essa mensagem para a sua casa nessa noite, continue, não pare, não floche, entendeu? E Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Amém. Amém. A exortação do Senhor, né? Amém. Continuar. Amém. Continue. Está doendo. Continue. Amém.